Fala, meu querido, chegamos na questão que talvez eu julgo como a questão mais interessante, mais bonita aí do Enem Digital 2020 na área de física. É uma questão que fala sobre o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico que muitas vezes é desprezado aí por muita gente na hora que vai estudar, principalmente a física moderna, e a gente pensa mais em estudar a parte de cinemática, de ondas, óptica, eletrodinâmica, enfim, todo o conteúdo de física. E deixa um pouquinho de lado. E aí o Enem trouxe para a gente que a gente não pode deixar nada de lado que está lá no edital. Então, esse contexto aí, esse conteúdo, é preciso ter muito cuidado, né? Então, eu vou tentar explicar para vocês de maneira bem simples aqui como funciona o efeito fotoelétrico, mas é importante você dar uma aprofundada interessante nisso, né? Você que vai para a área de exatas, você vai encontrar muito do aprofundamento do efeito fotoelétrico quando você estiver no terceiro grau, né, no ensino superior. Mas eu vou tentar aqui de maneira bastante simples explicar para vocês o que acontece. E aí fala de umas células fotovoltaicas, são placas semicondutoras compostas de silício, são as componentes principais dos painéis solares. E são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Vale a pena a gente lembrar que a luz, né, é uma onda eletromagnética, e se a gente fizesse uma divisão em pequenas, minúsculas partículas, né, de luz, a gente chegaria no mínimo. A menor partícula de luz ela é chamada de fóton, né, como se fosse Einstein, ele propôs essa ideia de que fótons é a partícula elementar de uma onda eletromagnética. E essas ondas eletromagnéticas, elas carregam energia. E essa energia a gente consegue calcular aqui, ó, então vale a pena, vamos fazer aqui uma breve revisão, né? A energia de uma onda eletromagnética é associada por EHF, onde E é energia, o H é a constante de Planck e F é a frequência dessa onda. Não é? Então o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, vamos colocar uma superfície, por exemplo, de um metal, aqui, vamos pegar um metalzinho, e aí, de repente, eu vou lá e jogo um feixe de luz aqui. Joguei um feixe de luz aqui. Esse feixe de luz, ele tem uma certa energia porque ele está associado a uma frequência. Então, ele está chegando aqui com uma quantidade de energia. Ele tem uma frequência dada pela constante de Planck e aí esse material aqui que está recebendo a luz, ele recebe uma quantidade de energia. Só que esse material ele é formado por elétrons, por prótons, é formado, como todo material, formado aí por partículas subatômicas, né? Então aqui tem os elétrons, principalmente, né? E normalmente a gente usa esse efeito fotoelétrico em materiais metálicos, que tem comparado aí com outros materiais, ele tem uma baixa intensidade de ligação, força de interação entre os elétrons e os núcleos, né? Então, não é um material muito forte, não é muito estável, né? Ele é bastante instável. Aí, quando você joga essa energia aqui para nesse material, você consegue acelerar esses elétrons de forma que eles escapem. Então, essa energia é suficientemente grande para conseguir fazer com que esses elétrons aqui consigam escapar do metal. E isso, se eu conseguir fazer com que vários desses consigam escapar e eu direcionar essa fuga, eu tenho uma corrente elétrica. Carga elétrica, né? Corrente é carga sobre tempo. E aí, naturalmente, se eu conseguir apontar, vai para aquele caminho ali todo mundo, ele tem uma corrente elétrica e aí eu consigo converter a energia solar, né, a energia vindo da luz, em uma energia elétrica, o que é muito positivo para essas células fotovoltaicas, né? Só que esse material, que então aqui está chegando, vamos notar isso aqui, né? Então ele vem no fóton, aqui é um fóton de luz, ele vem e ele sai aqui, ele consegue fazer com que os elétrons sejam emitidos. Então essa é a lógica, mas não é qualquer fóton que chega aqui e consegue tirar os elétrons. Tem uma certa quantidade de energia mínima, né? A gente chama isso de função trabalho, que dependendo da quantidade da frequência com que chega aqui,
essa energia não é suficiente, daí você não consegue tirar esses elétrons daqui. A gente fala, né, que no momento que a gente monta isso, que a energia cinética, se você quiser, isso é algo a mais, não precisava saber isso, mas a energia cinética, né, que a gente tem é esse HF menos a função trabalho. Então, o que, que você tem? Se essa energia chega, se for suficiente para vencer a função trabalho, e a função trabalho ela é característica de cada um dos materiais que compõem esse metal, e aí o silício é bom, né, para conseguir fazer isso, porque ele permite com que haja uma possibilidade de fuga de elétrons aqui, uma emissão de elétrons, e aí, consequentemente, se eu tenho uma emissão, eu crio uma energia cinética, né, energia cinética aí, no meu circuito. Então, a ideia de efeito fotoelétrico é essa. Vem o fóton, ele interage aqui com os elétrons, consegue arrancar esses elétrons da interação colombiana entre núcleo e elétron, e esses elétrons somem aqui, né, fogem daqui, e aí a gente consegue criar eletricidade quando as cargas elétricas se encaminham para um ponto. Né? Então, na superfície dos metais, a sequência de evento que caracteriza esse efeito de forma simplificada, então é a absorção dos fótons e a emissão de elétrons. É essa mesmo, que a gente nem precisava muito as outras. Então, o que ele vai fazer? Ele absorve o fóton, né? No metal aqui ele absorve o fóton e emite o elétron, e aí faz de fato. Ele fala que a absorção de elétrons e a emissão de fótons, né? Isso é bem, bem absurdo. A emissão de fótons e a absorção de elétrons. Então ele não vai. O metal não consegue absorver fóton naturalmente, né? Ele emite luz. Não. Então, absorção e emissão de elétrons, não, porque daí eu preciso ter essa relação com a luz, né? Com o feixe eletromagnético, e a absorção e emissão de fótons também não, porque daí eu não tenho a parte do elétrico aqui, né? Essa energia elétrica que está sendo fornecida a partir da movimentação das cargas elétricas. Mas é isso. Então, bastante simples essa explicação que eu estou te dando sobre efeito fotoelétrico, mas acho que era o suficiente no ensino médio para você responder com clareza essa questão. Né? Então, quando se fala de efeito fotoelétrico, você pode simplificadamente pensar que o metal que tem lá, ela absorve o fóton e aí ela emite um elétron a partir dessa relação, desde que ela vença a função trabalho, que é a energia mínima aí necessária para conseguir emitir esse elétron. Beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe os seus comentários aqui, alguma questão, alguma observação que você acha legal para a gente melhorando aí os nossos vídeos. Valeu, gente. Mais uma questão aí do Enem 2020.